Galera, quando a gente pensa em comunicação no trabalho, a gente pensa logo assim, né? Comunicação no trabalho, aí eu lembro daquele chefe, daquele supervisor, aquele responsável que não soube se comunicar, não soube passar uma informação, um monte de coleguinha do lado ficou com dúvida. Mas você sabia que você tem tanta responsabilidade quanto a pessoa que está acima de você e que está tentando te passar um determinado recado ou uma determinada informação? Pois é, se você achou que eu ia só falar do seu chefe nesse vídeo ou do seu superior, você está muito enganado. Fica comigo que tem muita informação bacana no vídeo de hoje. Fala galera, bem-vindos ao canal DG Garcês. É um enorme prazer ter vocês aqui de novo. Eu vou pedir, como sempre, que vocês já cliquem no gostei no vídeo, se inscrevam, ativem o sininho para que vocês possam continuar recebendo notificações dos próximos vídeos. É um enorme prazer receber vocês aqui. Estou fazendo de tudo para trazer para vocês informações com bastante qualidade, com bastante proveito, para que vocês possam usar tanto na parte profissional da vida de vocês, como na parte relacional e pessoal. Hoje a gente vai tocar num assunto que é bem polêmico, né? Comunicação no trabalho. Quando a gente fala disso, a gente sempre vai lembrar de alguém ou de algum momento muito importante na empresa em que a gente percebeu que a comunicação não foi bem feita. Mas a gente vai tocar aqui em alguns assuntos que com certeza vão fazer você pensar um pouco melhor sobre a responsabilidade disso. É claro que falando hierarquicamente da empresa, a gente tem o grande responsável pela informação que é passada. Normalmente é a pessoa, o comunicador. Principalmente se ela tiver um cargo hierarquicamente acima do seu, ela tem mais responsabilidade. Então, se chega para você aqui um gestor, um supervisor e vai te passar uma informação importante, a responsabilidade dessa comunicação ser perfeita é dele. E quando a gente começa a falar de comunicação perfeita, às vezes a gente mistura um pouco os assuntos, né? A gente imagina que comunicação perfeita é a gente receber uma informação que a gente goste, que a gente aceite, que a gente, nossa, achou legal e levou para a vida. Mas nem sempre, porque nem sempre a informação que a empresa tem para passar para você é uma informação que você goste. O importante na comunicação na empresa é que ela seja clara e alcance o objetivo. Se você não gostar, provavelmente ela alcançou o objetivo dela, porque você prestou atenção e conseguiu entender o que tinha que ser passado. Então a gente tem que entender que existe uma grande diferença entre gostar do que foi comunicado e não gostar e a comunicação bem feita de fato. Mas quando a gente fala de comunicação, é importante a gente entender por que é uma parte tão, vamos colocar dessa forma, né? Tão frágil. Por que a comunicação é tão importante, principalmente no trabalho? Muitos ditos e muitos pesquisadores, pessoas que se especializam nesse tipo de área, dizem que é a área que está mais próxima do alcance do sucesso. Ou seja, pessoas que se comunicam bem têm mais probabilidade de conquistar o sucesso. Porque alguns especialistas dizem que até 90% do seu sucesso, acredite, depende da sua relação com pessoas. E quando a gente fala de relação, a gente fala de comunicação. Se você se comunica bem, você provavelmente vai ter clareza para falar as coisas e tem uma probabilidade maior de se relacionar bem com as pessoas. As pessoas gostam de quem se comunica bem, porque quem se comunica bem chama a atenção. Então é muito importante, se você tem aí uma informação que tem que passar, se você trabalha com esse tipo de coisa, se você trabalha de frente de reuniões, se você precisa trabalhar esse lado, eu te garanto que esse vídeo aqui vai ser bem bacana para você e você vai gostar. Nessa pegada de comunicação, eu queria colocar uma analogia aqui bem legal. Por que é importante, né? Eu estava falando um pouco antes, por que é importante você ter cuidado com a comunicação, principalmente dependendo do seu cargo, da sua responsabilidade na empresa, na hora de você passar. Imagina o seguinte, imagina aqui que você vai nadar, vai atravessar uma piscina, tá? E você não sabe de fato nadar, você não sabe as técnicas para nadar. Talvez você nem nade, com medo de se afogar. E se você tentar, você vai pular, vai bater a perna de qualquer jeito, vai usar as mãos para te ajudar e com muito esforço, muito sacrifício, vamos dizer que você chega até o final, chega até a ponta. Sobreviveu, passou. Isso quer dizer que você sabe nadar? Certamente não, né? Mas você conseguiu sobreviver em meio a esse caminho. Então, eu posso dizer para você que é mais ou menos parecido com você conhecer a técnica para se comunicar, tá? Ou seja, na hora que você foi lá nadar, você tentou de tudo que é jeito, fez muito esforço, conseguiu alcançar o seu objetivo.
Mas se você soubesse as técnicas de natação, você concorda comigo que você faria menos esforço, teria muito mais eficácia no resultado e conseguiria chegar numa posição muito melhor no final? E outra, os riscos de você não conseguir, eles seriam muito menores. Praticamente zero se você soubesse todas as técnicas de natação. Assim também funciona com a comunicação. Quando você sabe as técnicas certas para se comunicar, você consegue diminuir o risco de não alcançar o objetivo dela. É por isso que é tão importante você estar baseado em conceitos científicos, em técnicas científicas antes de fazer uma boa comunicação. E é isso que eu vou tentar te passar aqui. E o primeiro ponto importante é você conhecer alguns itens que acontecem ali no momento da comunicação, principalmente no trabalho. Quando a gente fala de comunicação no trabalho, vale a pena te dizer que você não tem que só pensar em reuniões, tá? Você tem que pensar em comportamento também. Comportamento organizacional tem relação com a sua comunicação. Falar muito alto, perder o timbre da voz, você de repente num local que não pode falar tão alto, começa a falar muito alto. Tudo isso está relacionado à sua comunicação e saber se comunicar. Ter clareza não é falar alto e nem baixo demais. É você falar de forma clara, onde a pessoa consiga te entender e a informação consiga passar para ela. Ou seja, você está na frente de uma loja vendendo, você está numa reunião, você está de repente palestrando. Em cada momento você precisa ter uma técnica diferente. E uma coisa muito importante ainda sobre as técnicas é você entender sobre uma coisa que eu vou colocar aqui para você, para ficar bem fixo na sua cabeça. As barreiras de comunicação. Elas existem. E as barreiras de comunicação são várias. Muitas delas se baseiam em temas específicos, que eu já até comentei aqui no outro vídeo, né? Que é a questão da sonoridade, dos gestos. O visual é muito importante. Então, uma barreira que eu já posso dizer para você que você tem que sempre tomar cuidado são as barreiras visuais. Antes de você efetuar qualquer tipo de comunicação, você precisa trabalhar as barreiras visuais e eliminá-las. Dependendo da barreira que tenha durante a sua palestra ou a informação que você está passando, você leve muito tempo para eliminar essa barreira. E esse tempo que você leva é um tempo que você já está passando uma informação importante. E é nessa hora que as pessoas não conseguem entender o que você tinha para dizer. Então, quanto menos barreiras você tem, mais fácil, mais rápido você consegue fazer com que as pessoas te ouçam, prestem atenção no que você está falando e não na barreira que tinha. Tem também as barreiras sonoras, que você tem que tomar muito cuidado. Mas a mais importante, ou uma das mais importantes que eu acho, na hora que você vai estar no trabalho, numa reunião, principalmente numa apresentação empresarial, é você prestar atenção nas barreiras visuais. E eu vou fazer um vídeo específico aqui para você, foi até pedido no comentário de algumas pessoas, para eu falar sobre as vestimentas, né? Qual é a influência que tem a roupa sobre a comunicação. E a roupa entra nesse assunto, o assunto da barreira, né? Ou seja, dependendo da sua roupa, você pode criar uma barreira visual que impede que as pessoas prestem atenção em você. E é muito legal você ver a dosagem das barreiras. Por exemplo, quando você cria uma barreira, seja sonora ou visual, seja qual for, mas o número de pessoas ao qual você vai se comunicar é menor ou estão num espaço menor, você consegue quebrar essa barreira muito mais rápido. Ou seja, você vai fazer uma reunião ali numa sala, tem 3 a 4 pessoas no máximo. Se tem poucas pessoas, seja qual for a barreira que você criou, ao falar, você consegue eliminar essa barreira, porque tem um item muito importante, eu coloquei até em um dos vídeos que eu fiz, que é o visual, você encarar a pessoa. Então, quanto menos pessoas tem na sala, você consegue ter a troca de olhares mais fácil. Então, essa troca de olhar, o olhar, ele causa um efeito, uma energia muito positiva para a comunicação. Então, como são poucas pessoas, você consegue ali encarar todas elas durante a reunião ou a informação que você está passando, e você consegue eliminar essa barreira da roupa. Mas e quando você está em um público maior? Você não consegue de fato encarar todo mundo, é muito difícil, principalmente pela distância que você tem do público. Então você consegue somente uma pequena porcentagem das pessoas, e a sua roupa, dependendo da distância e do número de pessoas, vira o item principal, a atração principal do seu ato de comunicação. Então é muito importante que você entenda. Se você vai fazer qualquer tipo de comunicação, se você vai passar qualquer tipo de informação importante, você tem que prestar atenção na barreira visual que você pode causar. Não são só roupas,
são itens também, tá? Brincos, cordão, colares, pulseiras, relógios. Inclusive eu recebi um feedback sobre um vídeo que eu fiz sobre o meu relógio. E é interessante como realmente as barreiras de comunicação existem. O cérebro humano, ele funciona dosado pelos neurônios, e os neurônios têm milhares de conexões. E as conexões levam a gente a pensar e lembrar coisas durante uma apresentação. Então, quando uma pessoa está falando alguma coisa, possivelmente parte do público começa a viajar, começa a lembrar de alguma coisa que viu ou que ouviu durante o momento da comunicação. E essa pessoa começa a lembrar e foge, ela sai daquele momento ali da apresentação. E assim acontece com as roupas. Então, se você faz isso, a pessoa ela perde a atenção, os neurônios dela levam ela para um outro lugar e você acaba perdendo aí o potencial da informação que você tinha para passar. É por isso que é muito importante você trabalhar na barreira visual, ou seja, é muito importante você sempre ter cuidado com os utensílios e com as roupas que você está usando, dependendo do público. É uma informação muito válida. Agora, eu posso falar para você que quem é público também tem responsabilidade sobre a comunicação. Mas que ideia é essa? Como é que o público tem responsabilidade? Pessoal, a gente está falando aqui no vídeo sobre comunicação no trabalho. E quando a comunicação é no trabalho, o público também é responsável por prestar atenção. Ou seja, pessoal, a efetivação da comunicação depende muito da atenção que o público dá para a informação. Você tem que entender que só você ficar falando mal do coleguinha que fez a comunicação errada, do chefe que se comunicou mal, do gerente, você tem que prestar atenção no que ele está falando. Você tem que ficar atento, porque a efetivação da comunicação só acontece quando de fato você conseguir entender o que ele tinha para passar. E eu tenho que falar uma coisa muito importante. É muito sábio da sua parte que você ouça muito. Se você quer ser um bom comunicador, os principais degraus que se sobem para os comunicadores são pessoas que são observadoras, que prestam atenção naquilo que está sendo dito. Se alguém se comunicou errado, você presta bastante atenção. O que ele está fazendo de errado? Nossa, isso que ele está fazendo de errado eu não vou fazer. Então é feito de exemplo. Então você tem que se preocupar menos com a crítica e se preocupar mais com a sua construção individual sobre a comunicação. Porque um dia você pode estar nesse cargo, um dia você pode estar sendo responsável por informações importantes, em reuniões importantes. Você acha legal cometer o mesmo erro com o coleguinha? Eu acho que não. Então é importante você entender que existe sim responsabilidade sobre a pessoa que vai de fato comunicar, a pessoa que vai criar essa mensagem, essa informação e a pessoa que vai receber. E é nessa troca de atenção, de olhares, que você costuma a verificar o famoso feedback, né? O feedback ele já acontece nas expressões também, ou seja, enquanto você está efetuando uma boa comunicação ou enquanto você está recebendo uma comunicação, olhe para o orador, olhe para a pessoa que está comunicando e vai trocando olhares e você vai com certeza conduzindo, tranquilizando aquela pessoa que está te dando informação. Também é legal fazer essa parte. Então é importante você entender que sim, a responsabilidade é do gestor, é do supervisor, é do comunicador, da pessoa que vai passar a informação. Sim, com certeza, a responsabilidade hierárquica é dessa pessoa. Mas você pode ajudá-la, você pode construir algo ajudando essa pessoa a se comunicar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai construir dentro de você um ótimo comunicador, porque o bom comunicador é um bom observador. Essa informação eu queria passar para vocês, falando de comunicação no trabalho, para você que é responsável de equipe, para você que tem bastante pessoas, bastante subordinados abaixo de você e precisa aí se comunicar, precisa ter um certo grau de alcance quando vai efetuar uma comunicação. Uma coisa que eu posso pedir para vocês sempre procurarem fazer é o seguinte: procurem sempre a parte empática da coisa, né? A gente comentou no primeiro vídeo, né, que a empatia conta muito, ou seja, se a sua equipe tem empatia por você, você vai ter mais facilidade para se comunicar. Esse não é um ponto que eu posso dizer para você que não é uma obrigação do comunicador, tá? O bom comunicador, ele pode até ter pessoas que não gostem tanto, não tem tanta empatia por ele, mas ele, quando é muito bom, usa a técnica certa, ele consegue chamar a atenção e passar a informação. Mas eu acho que é válido para o sucesso da sua carreira, para o sucesso do seu dia a dia no seu trabalho. É importante você entender que a relação
faz parte de 90% do nosso sucesso. Ou seja, 90% daquilo que a gente alcança está vinculado às pessoas ao nosso redor, ao quanto você é reconhecido, ao quanto de fato as pessoas te encaram como um líder. Então, tente se comunicar como um líder. E para você que está sempre ali ouvindo, vendo alguns erros das pessoas que estão acima tentando se comunicar, eu vou dar uma dica muito bacana para você. Preste mais atenção, se concentre menos nos erros para crítica, mas pegue os erros para construir uma comunicação melhor dentro de você, para que você possa até aproveitar e conseguir de repente modelar alguém que se comunica muito bem e passar a levar isso para a sua vida pessoal e relacional. A comunicação é uma construção constante, utilizada em várias áreas. Então é muito importante que você seja mais observador e menos crítico. Pessoal, eu vou deixar essa mensagem aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço a vocês novamente que se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever, vai me ajudar bastante. Clica no joinha, curte o vídeo e eu aguardo vocês aqui nos próximos vídeos. Vai vir muito conteúdo bacana. Um grande beijo. Tchau, tchau.